Oi, gente. Eu acho que eu conheço vocês de algum lugar, não é? Sejam bem-vindos. Agora é aula de ciências. Tem uma música antiga assim que fala, né? Eu voltei agora para ficar. Pois é, voltei agora para ficar com ciências e com vocês de novo. Espero que vocês gostem da nossa aula de ciências de hoje, que vai falar um pouco sobre fotossíntese. É um assunto bem interessante também, um assunto bem legal. E a gente vai poder compartilhar aqui algumas ideias, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo para ciências. Primeira pergunta, primeira coisa que a gente repara, isso na natureza, em todas as coisas que acontecem ao nosso redor, é que todos os seres vivos precisam se alimentar. Já parou para pensar isso? Pois é, isso é uma verdade, viu? Todos os seres vivos comem, de uma forma ou de outra. Por que isso? Para manter o seu corpo, o seu organismo em funcionamento. Nós temos um exemplo aqui de cadeia alimentar simples. A gente estudou isso em aulas anteriores, comigo e com a professora Márcia também. Então, nós temos aí um exemplo básico de cadeia alimentar. Então, como é que é essa alimentação? Vou chegar aqui e mostrar para vocês, ó. Então, nós temos... cada animal se alimenta do outro, veja. A borboleta, ela se alimenta, a borboleta se alimenta da flor, da planta, o sapo se alimenta da borboleta e a serpente se alimenta do sapo. Então, todos eles, para manter, porque o que mantém o nosso corpo vivo, é justamente também através da alimentação, tá certo? Não esqueçam isso. Então, todos os seres precisam se alimentar. E aí, a diferença é como esses seres se alimentam na natureza. Aí, os cientistas resolveram classificar em dois tipos de seres, de acordo com a forma como eles se alimentam. Então, nós temos os seres que são chamados autótrofos e os seres chamados heterótrofos. Certo? Ganha um doce quem fala rápido, autótrofos, heterótrofos, autótrofos, heterótrofos. São palavras complicadas, mas são palavras que designam os seres que existem de acordo com o tipo de alimentação, de acordo com a forma, não é nem o tipo de alimentação, é a forma como esses seres se alimentam, tá? Então, vamos seguindo aqui. Vê só. Então, primeiramente, o que são seres autótrofos? O que significa essa palavra? Vamos ver aqui, ó. Os seres autótrofos, também conhecidos como autotróficos, são os que conseguem obter a energia e os nutrientes necessários para sua sobrevivência por meio da luz solar no processo de fotossíntese. O termo autótrofo tem como origem o grego, em que auto significa si próprio, si mesmo, e trófos é a palavra usada no sentido de alimentar. Ou seja, um autótrofo é o ser que consegue alimentar a si mesmo. Então, nós temos um exemplo aí nessa imagem, uma espécie de alga. Então, a alga verde. Ela é um exemplo de ser autótrofo, porque é um ser que produz o seu próprio alimento, como o nome disse aí, em separado. Na verdade, antigamente eram palavras em separado, né? Autotrófos. Então, auto significando a si mesmo, certo? Tudo que é auto é a si mesmo. E trófos tem a ver com alimentação. Então, como ele falou, alimenta-se a si mesmo, tá? Então, como é que é feita essa alimentação? Através de um processo chamado fotossíntese. E a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. Mas antes da gente descobrir o que é fotossíntese, a gente vai descobrir também mais alguma coisa sobre os seres autótrofos. Olha o que fala aqui. Quem são esses seres autótrofos? Que exemplos nós temos? Nós vimos ali as algas, né? As algas verdes. É uma coisa bastante importante que a gente precisa frisar. As algas verdes são seres autótrofos, elas produzem seu próprio alimento. Então, nós temos alguns organismos vegetais, aliás, os organismos vegetais e algumas bactérias, tá? Então, não são todas as bactérias que
são seres autótrofos. Nem todas elas produzem a sua própria alimentação. Às vezes, algumas dessas bactérias elas se alimentam dos seres humanos, né? E de outros seres também, elas fazem um maior estrago. Mas tem outras que não precisam disso, elas mesmo fazem o seu alimento, elas são cozinheiras. É o que a gente brinca aqui, né? Então, dentro da cadeia alimentar, esses seres são os seres que ocupam a base, certo? Servindo de alimento para os organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Ou seja, dentro da cadeia alimentar, os seres autótrofos, eles são os produtores. Estão lembrados disso aí, de cadeia alimentar? A questão dos seres produtores? Pois bem, os autótrofos são os seres produtores, tá? Não esquece disso não. E aí a gente vai para os seres heterótrofos. O que são esses seres heterótrofos? É uma palavra até maior do que autótrofo, né? Então, o que são seres heterótrofos? São organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Então, enquanto o autótrofo produz o seu, os heterótrofos não sabem fazer a sua comida. Eles não produzem dentro de si mesmo a sua comida, tá? Então, os heterótrofos são chamados de consumidores ou decompositores, dependendo do papel que desempenham no sistema. Então, eu peguei aí na imagem alguns seres heterótrofos. Nós temos, esses todos aí, gente, são consumidores, tá? Não coloquei seres decompositores, não. Então, nós temos aí os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, de vegetais, como o coelho, como o alce. Os carnívoros, que nós temos o lobo e um felino, que eu não consigo identificar, acho que é um lince pelo jeito dele. E nós temos os onívoros, né? Então, nós temos o porco, nós temos essa ave que come peixes também, pode comer alguns tipos de vegetais, e nós temos a serpente também, tá? E agora, a gente chega à seguinte questão. Nós vimos os seres autótrofos e os heterótrofos, e agora a pergunta é, e as plantas? A gente falou no comecinho da aula que todos os seres vivos precisam se alimentar. É uma característica própria para ele conseguir energia e continuar vivo. Vocês já viram a boca da planta? Já viram o sorriso de uma árvore? Pois eu também nunca vi. É porque ela não tem, né? Na verdade, o que mais se parece com a boca de uma planta seria a raiz. E a gente vai ver isso também agora, tá? É um dos processos pelos quais nós vamos ver que as plantas se alimentam, tá? Então, vamos lá. Você já ouviu falar nessa palavra fotossíntese? Olha, a princípio, essa palavra fotossíntese tem a ver com luz. Essa palavra foto vem de luz. Então, fotossíntese seria a transformação da luz em energia para aquele ser autótrofo, no caso que a gente falou aqui. Estou falando difícil? Não, isso é uma coisa que a gente viu há pouco. Então, seres autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, tá? Vamos falar agora sobre fotossíntese. Vamos lá. Vamos ver o próximo slide. Vamos lá. Então, como acontece? O processo de fotossíntese acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e acaba percorrendo pelo caule até as folhas em forma de seiva, que é chamada de seiva bruta. A folha absorve a luz do sol através da clorofila, que é a substância que dá a cor verde às plantas, certo? Então, veja como acontece todo o processo. Como eu falei para vocês, a parte da planta que mais se parece com uma boca seria a raiz. Então, ela retira o solo, a água e os sais minerais, certo? Todo solo ele tem sais minerais, mais ou menos.
Então, a água, aquela água que você joga lá na plantinha para todos os dias, né, de manhãzinha cedo ou de tardezinha, ela aproveita essa água através da sua raiz e distribui pelo seu corpo, que é o caule. E aí, ó, e vão até as folhas. Nesse meio tempo, ela já pegou luz do sol, ela já pegou gás carbônico que tem na natureza, que é esse gás que a gente joga fora quando respira. Porque a gente tem dois movimentos na respiração. É de inspiração, que a gente bota o ar para dentro do nosso corpo, assim, ó. Quando a gente bota para dentro, e o de expiração que a gente bota para fora. Certo? Então, esse movimento aí da respiração, a gente coloca para dentro da gente o oxigênio e joga para fora do nosso corpo o gás carbônico, que é um gás que não nos faz bem. Então, durante o dia, as plantas verdes, elas pegam esse ar, o gás carbônico que está na natureza, que a gente jogou fora, pegam a luz do sol, olha o nome, fotossíntese, pegam sais minerais da terra e a água. Tudo isso lá dentro, ela vai transformar em energia para si mesma, certo? Então, mas precisa ser o seguinte, para acontecer esse processo, geralmente são as plantas que têm a cor verde, por elas possuírem uma substância chamada clorofila. Lembra que eu falei das algas, antes que eu mostrei a imagem das algas verdes? Pois é, e eu destaquei essa questão. Tem algas de várias cores, vocês conhecem as algas, né? Que existem no mar, que existem em outros lugares. Mas reparem que a verde é que realiza esse trabalho de ser autótrofo, tá? Eu gostaria de voltar... tem um esquema que eu coloquei, eu acho que está depois disso, mas vamos lá. Então, a clorofila, o que vem a ser a clorofila? A clorofila e a energia solar, elas têm um papel muito importante nesse processo de fotossíntese. Então, o que eles fazem? Transformam os outros ingredientes em glicose, que é um tipo de açúcar que a planta produz. O processo de formação da glicose ocorre através de uma reação química ocasionada pela transformação da energia solar em energia química. Então, existe uma série de transformações, né, dessas substâncias, todas que a gente falou agora, a luz do sol, sais minerais do solo, a água, o gás carbônico. Então, tudo isso vai junto e é transformado em glicose, que é um tipo de açúcar que existe dentro, vai acontecer isso dentro da planta, tá? Então, a clorofila e a luz solar, elas vão ajudar nesse processo. Olha a folha verde aí, né? A clorofila é a substância que dá a cor verde às plantas. Então, a substância obtida acaba sendo conduzida pelos canais existentes para todas as partes do vegetal. Com isso, a planta usa parte deste material como alimento para manter-se viva, como também para continuar crescendo. O restante fica localizado na raiz, caule e sementes, na forma de amido, certo? Que é outro tipo também de açúcar. Então, a fotossíntese é importante para a questão do meio ambiente? Sim. Ela, além de ser um mecanismo de produção de alimento para as plantas, que é a forma que ela tem para conseguir sua comida, desempenha um papel muito importante no meio ambiente, ou seja, a limpeza do ar. Levando em consideração que para haver o processo é necessária a retirada de gás carbônico do ar, as plantas então acabam colaborando com a natureza e o homem na purificação do meio ambiente. Contudo, na medida em que a planta produz glicose, elimina oxigênio, essencial para a sobrevivência no nosso planeta. Sem oxigênio, nós seres humanos e outros seres vivos não conseguimos existir. Então, as plantas são importantes? São, porque elas ajudam nesse processo de transformação, né, do gás carbônico em oxigênio, que é um ar essencial para a nossa vida, para a vida humana e de outros animais, tá certo? E aí, a gente tem algumas questões, eu quero saber se vocês prestaram atenção na nossa aula de hoje. Vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, tá? O que vocês podem fazer? Pega o caderno, corre lá, anota isso aqui que a gente vai falar agora. Se você não tiver tempo de anotar essas questões, você pode pegar na reprise, né? Mais tarde, tem a reprise da nossa aula à tarde, você vai, mas anota isso aí e pesquisa na nossa própria aula de hoje, tá?
ou, se você preferir, na internet. É legal você mostrar para a sua professora, para ela fazer a correção. E se quiser compartilhar com a gente também alguma coisa sobre essas questões, você vai e compartilha com a gente. Vai ser um prazer receber a sua opinião, as suas respostas sobre esse assunto que a gente está estudando aqui, que eu pesquisei, tá bom? Então, a primeira pergunta é: o que é a fotossíntese? Será que você lembra o que é fotossíntese? A gente passou um tempão hoje na aula falando sobre isso, sobre o que é a fotossíntese. Segunda pergunta: o que é a clorofila? Para que serve essa clorofila? Será que tem a ver com a cor da planta? Já dei uma dica, hein? Eu acho que você vai acertar isso aí rapidinho. Terceira questão: dê exemplos de seres autótrofos e de seres heterótrofos. Então, vamos lembrar primeiro, tá? Para a gente não esquecer, eu não coloquei essa na questão não, mas seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. E os seres heterótrofos são aqueles que não sabem produzir o seu alimento, né? Então, os seres autótrofos são, na cadeia alimentar, classificados como produtores, seres produtores. E os seres heterótrofos são aqueles chamados consumidores ou decompositores, dependendo da sua atuação dentro da natureza ou da cadeia alimentar, o papel que ele desempenha ali naquele momento, tá? Só para você lembrar. Aí nessa terceira questão, você vai dar exemplos de seres tanto autótrofos como de seres heterótrofos, tá? O assunto tá fácil, fotossíntese é um assunto bem legal e a gente fica pensando o seguinte, veja bem, muitas pessoas não respeitam a natureza, eles simplesmente querem destruir por interesses que não são os melhores, não. Então, acabam provocando essa maldade com a natureza e a gente viu na nossa aula de hoje que se você destrói uma árvore, provavelmente você está prejudicando a questão da respiração dos seres humanos e de tantos outros seres. Então, nós, enquanto seres humanos, enquanto seres vivos principalmente, não podemos ser egoístas a ponto de, eu só vou pensar em mim mesmo, só vou pensar que eu vou ganhar dinheiro se eu derrubar essa árvore, eu só vou pensar em coisas assim. Não, de forma alguma. Vamos pensar nos outros seres também que não podem se defender. Vamos pensar naquela árvore que tem uma importância muito grande na manutenção da vida no nosso planeta. Pensa isso, certo? E evita destruir a natureza que está ao nosso redor. Antes da gente estar aqui na Terra, elas já existiam. Então, respeito pela vida começa com a gente também. E vocês, crianças, nós que somos professores também, temos um papel muito importante de zelar pela vida. Tá? Vida sempre. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, de ciências, de português também, antes. E é isso aí, a gente se vê agora, vocês vão estudar com a professora Márcia. Beijão, até a próxima, tchau!